Doutor Francisco, E aí, professor, beleza? Como é que boa você noite. tá? Tá dando para Boa me ouvir noite. aí direitinho? Não, sucesso. Ouvindo Ah, perfeitamente. E então, você, conseguindo me ouvir? ok. Então, boa noite a todos. É uma grande satisfação hoje estar fazendo um bate-papo, né? Desculpe aí, doutor Francisco Charles dos Santos Silva, grande amigo, um grande profissional. Tivemos muita oportunidade de aprender alguma coisa sobre soja, né, doutor Francisco? Mas, assim, eu Meu, aprendi muito com o senhor, falar a verdade. O senhor ok. sabe muito mais. Meu nome, Tuneu Sediama, PhD, Genética e Melhoramento, e venho trabalhando com soja. E é uma grande satisfação estar hoje aqui com o Dr. Francisco Charles dos Santos Silva, professor da Universidade Estadual do Maranhão. E vamos conversar um pouco sobre Matopibá, que é o futuro da expansão da soja no Brasil. E dentro desse tema do Matopibá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, nós ainda vamos falar mais especificamente de ideótipos ou soja para solos arenosos ou com deficiência hídrica. Então, boa noite a todos. Doutor Francisco, esteja à vontade. Pode falar de alguma coisa? Então, professor, é uma grande satisfação, né, estar aqui na sua presença. É, Só os que estão nos acompanhando aqui, né, eu estudei, né, tive o privilégio de trabalhar com o professor Tuneu durante 4 anos e meio, mais ou menos isso. O professor Tuneu foi meu orientador de mestrado e doutorado, então é uma grande satisfação, um grande prazer por poder estar aqui trocando essa conversa, né, podendo bater esse papo, relembrando, né, aquele período que a gente viveu lá, os cafés da tarde, que a gente conversava a respeito de soja, o que estava acontecendo. Então vai ser mais ou menos rever ou relembrar essa oportunidade. Certo. E para mim é uma satisfação maior ainda, porque nós somos, digamos assim, contemporâneos e colegas da Universidade Federal de Viçosa. Você, profissional, também participou de vários capítulos, livros que nós publicamos. Então, para mim, a satisfação é maior ainda, doutor Francisco. Mas como é que você acha aí o futuro da soja no Matopibá, a expansão? Como é que vai ficar assim, com esses problemas de clima? Qual a sua opinião? Que você conhece muito bem a região e nós vamos expandir para diversos tipos de solos. Esteja à vontade para você fazer um comentário para nós podermos trocarmos ideias. Então, professor e os demais que estão nos acompanhando, o futuro da soja aqui. Das últimas fronteiras agrícolas do país, né? Então, futuro da soja, região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e Pará também. Tá entrando um pouco. Por exemplo, quando eu saí do Maranhão, alguns anos atrás, e retornei, eu fiquei espantado com a expansão, principalmente na direção do sul do estado para o leste, seguindo aqui o leste do estado do Maranhão, direcionando ao norte. Então, se algum de vocês aí tiver curiosidade de fazer esse trajeto, vocês podem indicar perfeitamente que vai ser soja do sul ao norte do estado. Então, a expansão está acontecendo, ela vai ser mais rápida do que já vem ocorrendo. E, assim, o grande problema que a gente vem tendo nos últimos, pelo menos nessa última safra, né, a safra 23, 24, que a gente está tendo aqui, que todo mundo está falando que é um ano atípico, né, uma safra atípica, mas safras atípicas todos os anos são. Todos os anos você tem um desafio Pode você, diferente. Francisco, concordo. Toda safra é diferente, professor, não tem jeito. Então, todo ano vai ter um desafio diferente para o produtor. Por exemplo, a última safra, quem produzia milho teve muito problema com cigarrinho, pastagem. Certo. Na safra anterior, o problema do pessoal era a quebra da haste da soja. Então, problemas vão acontecer. E os profissionais do meio agrícola têm que estar preparados, têm que estar capacitados para resolver esses problemas. Com relação ao ninho, professor, a gente tem um problema adicional aqui, que a proporção de solos arenosos da região do Mato Piba, de forma geral, ela é maior do que a proporção para a região central e sul do país.
Todas as regiões do país têm solos arenosos. Isso é fato. Entretanto, em função da formação geológica dos nossos solos aqui, a nossa proporção de solos arenosos na região do Mato Piba é um pouco maior do que em relação ao restante do país. E é claro que, né, um solo arenoso em condição de déficit hídrico causado pelo El Niño, aí o problema vai se intensificar mais. Mas aí cabe aos profissionais encontrarem alternativas, né, para poder resolver os problemas. Muito bom. E realmente nós temos que expandir a soja, porque sabe-se que no mundo vai ter uma procura maior por proteína vegetal, inclusive para humanos, né, digamos assim, para nós, mas também para transformar uma proteína animal para servir de alimentação para os humanos. Então, a expansão será, sem dúvida nenhuma, para a região de vocês aí. E, doutor Francisco, o que você acha? Como é que o produtor tem que preparar esses próximos anos para enfrentar essas condições climáticas, principalmente nesses solos de grande parte com a textura não tão apropriada como a região centro e sul que você comentou? Você acha que mesmo assim ainda tem chance, assim, na sua opinião? Não, com certeza tem muita chance. Me lembro de um fato, professor, que quando eu era muito pequeno, né, uns 10, 15 anos antes de entrar no curso de agronomia, teve uma frase que meu pai falou: o cerrado, ele não presta, ele não dá nem machixe. Essa foi uma frase do meu pai. Nem machixe dá naquele negócio. Só que o que faltava na época era conhecimento, correção de solo, uma adubação adequada. Então, o solo é extremamente produtivo, entretanto, ele tem que ser manejado para que seja produtivo. E o mesmo aspecto, o mesmo raciocínio, a gente pode dar para os solos arenosos. O principal problema de solo arenoso, eu acredito que todo agrônomo, todo profissional da agronomia saiba, são dois básicos, né? Baixa CTC, então não consegue fixar nutrientes, então a perda de nutriente é muito baixa, o produtor coloca o fertilizante, dá uma chuva um pouco mais intensa, o fertilizante percola. Então não tem onde o nutriente fixar no solo. O principal problema é esse. O outro problema bastante significativo, como as partículas são muito grandes, não existem, a capacidade de retenção de água é bastante pequena. Exatamente. Então são esses dois problemas que devem ser resolvidos em solos arenosos. Resolveu esse problema, o solo é altamente produtivo, porque é um solo leve, fácil de ser manejado. Então, a única alternativa para solo arenoso é incorporação de matéria orgânica. Você tem que aumentar o teor de matéria orgânica nesses solos. Aí nós estamos falando da parte de manejo, manejar o solo. Entretanto, tem outro aspecto, professor. Desenvolver variedades adaptadas a essas condições, variedades de soja. E aí é que eu, assim, pensando nesse aspecto, né, aí eu tenho uma dúvida e queria saber a sua opinião, o que você acha a respeito disso. Pela sua experiência, professor, que você tem aí ao longo dos anos, desde a década de 70, o professor Tuneu trabalha com melhoramento de soja, das primeiras variedades de soja do cerrado brasileiro foram desenvolvidas pelo professor Tuneu. Então, o país deve muito a esse homem, muito mesmo. Então, nessa sua experiência, professor, você acredita que solo arenoso ele pode ser um solo produtivo ou não? Não tem dúvida nenhuma, doutor Francisco. A soja, se nós estudarmos a história dela, ela veio de uma região, clima, solo totalmente diferente da nossa. Todos sabem, região do clima temperado. E veio para subtropical e a expansão ocorreu na região tropical. A diferença básica do clima ser temperado para subtropical e tropical é a temperatura média e a distribuição de chuvas, que à medida que nós vamos para a região subtropical e tropical, as condições de chuvas limitam-se a um determinado período. Lógico que se falarmos, por exemplo, não, mas se você for mais para a região oeste do Amazonas, antes das Cordilheiras dos Andes, do outro lado, que eu conheço a região até o Oceano Pacífico, pode mudar, correto. Mas vamos falar do nosso ambiente hoje,
que é a área de expansão da soja. E essas condições climáticas, com o passar do tempo, a soja é uma planta, embora autógama, né, que pareceria ser diferente de alógama. Essa diferença é o seguinte, para quem está ouvindo sabe, mas só para esclarecer. Uma planta alógama, como o cruzamento é natural, o seu descendente é uma diversidade muito alta. E, consequentemente, a sua adaptação é muito mais rápida. Então, muitos perguntam, Toneu, mas a soja que eu plantei há 5 anos é a mesma variedade, ela está diferente hoje. Pois é, exatamente. Cada vez que nós plantamos uma planta autógama em ambiente que não era aquela mesma do ano anterior, ela está sofrendo uma mutação constante, tá certo? Então, essa mutação constante faz com que ocorra uma modificação na constituição genética das plantas de soja e ela se vai tentando, entre aspas, sobreviver. Correto? Então vamos ver assim, eu tenho um ambiente, como você relatou, concordo, todo ano é diferente. O que é a produção da soja? 2 coisas só. Potencial genético da planta em adaptar as condições ambientais do solo, digamos, para cima, né, que é a fotossíntese, CO2, a simbiose ali com a bactéria, que vai aproveitar o nitrogênio do ar, assim por diante. Inclusive chuvas que caem na folha, que contém maior teor de nitrogênio, muitos não precisam acreditar, através dos raios, né, dos trovões. Mas veja bem, a outra parte que é mais importante, onde é que está essa planta? É o solo. Então o que eu falo? Se a soja hoje, no Brasil, comprovado, tem um potencial de 150 sacos por hectare, no mundo, 230 ou mais. Quanto é o potencial genético da soja hoje? 300 sacos por hectare. Isso é fantástico, isso já está comprovado fisiologicamente, cientificamente. Então, mas qual é a média brasileira? 60 sacos. Então, e qual é a média da soja que está sendo indicada para as diversas regiões do Brasil? 75 a 100 sacos. Qual é a média que se tem obtido nos nichos de mercado através de trabalho do Comitê Estratégico Soja Brasil? 115 a 125 sacos por hectare. Então, veja bem, doutor Francisco, nós temos uma variabilidade genética muito grande, um potencial muito grande, e eu estou falando dessas produtividades 150, 125, 75, a média nacional 60, é Brasil. Brasil. Muita gente pensa, tu meu conhece uns 10, 15 países, está falando não, estou falando do Brasil. E o que está acontecendo? Eu tenho uma história rápida que eu vou contar de um grande amigo meu que está em Tocantins. Ele foi, coincidentemente, também meu estudante, e ele foi um grande cientista, continua sendo, é o Alberto Vasconcelos, o doutor Alberto Vasconcelos. Ele criou muitas variedades da Engopa, várias Engopas, ele criou com a equipe dele, né? Ele falava, doutor Francisco, há uns 20, 30 anos atrás, de que o futuro do Brasil seria a soja no solo arenoso. Há 20 anos atrás, doutor Francisco, e é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conversar com alguém público sobre esse assunto. E sabe o que nas pesquisas mostram? É impressionante. A recuperação de um solo do cerrado, de textura média para textura arenosa, é interessantíssimo. A porcentagem de incremento produtivo da soja pela melhoria das condições físicas e biológicas do solo arenoso é muito maior do que o solo normal do cerrado. E o doutor Alberto Vasconcelos, nós tivemos uma chance de ter uma bate-papo, igual nós estamos fazendo hoje, mas com um grupo maior. Ele falou o seguinte, que nos últimos anos, em muitas regiões de Tocantins, porque Matopibá, Tocantins, está nesse nosso projeto. Tocantins tem
dentro da região de produção. Ele fala assim, ó, o que eu falava 20, 30 anos atrás está acontecendo hoje. Solos arenosos, e muitas vezes até com cascalho, a produtividade está tão alta que nem eu estou acreditando. Quer dizer, ele está falando isso. Ou seja, viu, doutor Francisco, se nós pensarmos que hoje tem tecnologia suficiente e muito bem estudado para a região tropical. Eu conheço, por exemplo, assim, não quero aparecer, na África. Estou trabalhando com alguns colegas meus em vários países da África. Sim. Mas nós aqui no Brasil temos pesquisas, conhecimento à vontade sobre a expansão da soja e o uso da soja na região tropical, inclusive solo arenoso. Então, veja bem, se nós, igual você disse, se nós conseguirmos recuperar a matéria orgânica, não recuperar porque não tem, né? Aumentar a matéria orgânica. Sair do zero. Isso, de plantas leguminosas. Veja bem, até outro dia eles me perguntaram, Tunel, a soja seria uma planta de recuperação do cerrado? Não necessariamente. Existem muitas outras para cobertura vegetal e recuperação. E essas outras leguminosas, elas têm um sistema articular tão profundo ou mais do que a soja, além de ter 2 a 3 vezes mais volume de massa na parte aérea. Então, essas leguminosas já estão adaptadas no Brasil. Você pode cultivar e tem uma vantagem, que ao você estudar o perfil do solo, o sistema articular dessas leguminosas ficam no solo e permite, então, que a água desça numa camada mais profunda e as próprias raízes já têm um meio de ambiente de matéria orgânica. Associado a essas leguminosas com as plantas com braquiárias, várias delas, nós formamos em questões de quase 5, 6 anos um solo arenoso, competitivo com a soja em condições normais. Eu estou falando isso porque, Francisco, porque você me conhece, desde há muito tempo, eu venho acompanhando os agricultores. Aí o que está acontecendo? É interessantíssimo esse relato meu. Quando o agricultor está num solo melhor, ele preocupa em ganhar rápido, utilizando as tecnologias publicadas, que está tudo certo que ele está fazendo, através de consultores, mas esquece do detalhe do solo. Isso. E vai cultivando, colhendo, plantando, colhendo. Já o agricultor, o produtor de soja, que começa na sua área, num solo mais arenoso, ele fala assim, bom, eu tenho que melhorar o solo. Se eu quero ganhar o dinheiro, o sustento da planta que vai me dar o lucro é o solo, porque a variedade tem muitas. Então ele começa desde cedo a recuperar o solo. E o que a gente observa? Vocês não imaginam. Solos arenosos, produtores produzindo tanto quanto outros solos, porque aquele que achava que já tinha bom, esqueceu de melhorar. Não estou dizendo todos, né, Francisco? É lógico, Então, estou fazendo uma geral, né? É uma crença geral. Assim, mas só um detalhezinho que eu acho. Um detalhe só. Nós precisamos, o que você falou, água. 5 a 7 milímetros de evapotranspiração média. Uma soja de 100 dias, 500 a 700 milímetros. Onde que está essa água? Tem que estar no solo, porque o que cai na folha evapora. Muito rápido. E, então, o perfil desse solo arenoso, Francisco, nem todos os solos arenosos têm um perfil de 1, 2, 3 metros arenoso. Concorda? Nós vimos então, que desce, começa uma camada de argila ali. Exatamente. O perfil do solo arenoso e, em consequência, se existe já uma camada naturalmente compactada, impermeável, o pessoal até nem, quando a gente fala isso, não acredita, mas não passou máquina, não passou nada aqui. E o solo está compactado? Sim. É uma natureza das partículas superiores que vão descendo, sedimentando a uma determinada profundidade e impermeabilizam o solo arenoso. Então, esse rompimento dessa camada, mais o sistema articular, acrescentando matéria orgânica, uma calagem e sulfatagem, né?
com gessagem adequada. Não tem dúvida nenhuma. Agora, a pergunta que você fez aí, uma variedade muito produtiva tem chance de competir lá no solo arenoso? Isso é interessante, Francisco, porque sabe o que acontece hoje? A gama de variedades produtivas é muito distinta. Nós tínhamos uma época que era a soja da tropicalização, não é isso? Todo mundo fala que a base genética da soja está estreitando, está todo mundo muito igual, as variedades que são lançadas são todas muito semelhantes. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Pois é, Francisco, veja bem o que aconteceu. Isso é importante demais para muitos que trabalham com soja, igual nós que estamos só na soja, né? É diferente. Então, por isso que a gente está fazendo esse tipo de bate-papo para nós melhorarmos a produtividade da soja brasileira. Então, veja bem, no início veio a soja americana, plantou na região sul, que foi até mais ou menos Campinas para o sul. Aí veio a tropicalização. Nessa tropicalização, 100% você tem razão, foi o gênero de juvenilidade. Mas o restante praticamente foi o mesmo. É o mesmo grupo. Portanto, se nós pegarmos a soja de Minas Gerais ao Piauí e fazer um estudo genético da soja tropicalizada, elas são praticamente linhas irmãs. É o que você falou, linhas irmãs. Se nós pegássemos, então, a soja da região São Paulo para o sul, também. Só que agora, doutor Francisco, nos últimos 8 a 10 anos, houve uma mudança no sistema produtivo brasileiro, em que, primeiro, para ter uma ideia para quem está ouvindo, plantava-se o milho para ter a produtividade máxima, a soja para ter produtividade máxima. E, às vezes, então, tentou-se a soja depois do milho. O que chegaram à conclusão? Que esse método era eficiente, mas que se pudesse inverter uma soja precoce, plantado cedo, colhendo a soja cedo e plantando milho depois. Isso. O que aconteceu? Praticamente todo cerrado. Isso, e com a introdução, digamos ali, quase que acidental, sem querer querendo, vamos falar assim, né? Da soja argentina na região sul, com a transgenia, ela expandiu-se para o cerrado. Agora, Francisco, nós vamos responder a pergunta. Será que a soja hoje é tão homogênea? Não. Não. Porque durante 50 anos nós tivemos no cerrado. Criou um conjunto gênico uniforme. Mas durante esses 50 anos, a Argentina estava criando seu próprio banco genético. Ao introduzir a soja argentina na região tropicalizada, com as variedades tropicalizadas, passando para a soja indeterminada, precoce, elas são geneticamente distintas da região das variedades tropicalizadas. Tá certo? Agora tem um detalhe que você está com certeza que muitos estão concordando conosco e outros não. Se nós pegarmos agora, doutor Francisco, as variedades indeterminadas, cruzadas da Argentina com a tropicalizada, nós estamos voltando novamente às variedades semelhantes. Isso de fato. Então, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Não é isso? Professor, ainda nesse ponto aí, o tempo que está passando, a gente tem aqui uns 45 minutos, é o tempo que o Instagram dá da live. Isso. Uma pergunta, professor. Com relação, assim, a gente está falando aqui de tipo de variedade de soja, né? Estrutura da planta. Aí você falou aí, por exemplo, o Comitê Estratégico Soja Brasil, que é um concurso que se tem de máxima produtividade, o pessoal consegue aí produzir até 150 sacos por hectare, é a média que eles conseguem lá. A média do Brasil é 60, eles conseguem 160. Então você tem variedades com alto teto produtivo. Você acredita que esses materiais altamente produtivos seriam adequados para uma condição de déficit hídrico ou não? Seria outra coisa? Não, teria sim, não tem dúvida nenhuma. Essas variedades extremamente produtivas, que vai até 150 sacos, não uma variedade seria quase que acidental.
mas o conjunto de variedade que nós temos, ela é muito diversificada. Inclusive, tem uma pesquisa que eu achei excelente, que pegou a soja, você pegar é força de expressão, né? Estudou um conjunto gênico de variedades em ambiente estressada por falta de água, em época distinta de semeadura. Mas é interessantíssimo, entre as variedades muito produtivas, dentro do grupo genético alta produtividade, altamente sensível, eles eram genotipicamente originados de ancestrais comuns. Já Nossa. aquele outro conjunto de variedades muito produtiva, tolerante ao déficit hídrico, é impressionante. Os ancestrais eram também comuns e diferentes daquelas que é altamente sensível à falta de água. Então, se nós sabemos isso hoje, doutor Francisco, o que nós temos que fazer no futuro? Nós temos que pensar mais, investir mais em pesquisa. Mas, é lógico, se o potencial médio da soja, do Comitê Estratégico, ano passado, por exemplo, 115, 127, 130 sacos, nós podemos sim, na região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, no solo Veranó, nos próximos anos, chegar a isso ou ultrapassar. Eu tenho esperança, né, Francisco? Eu tenho esperança. Foi 115 sacos por hectare, altamente produtivo, um teto muito alto. Isso, exatamente. Então, condição bastante semelhança nossa aqui do sul do estado, sul do Maranhão, né? Certo. Uma questão aqui, professor, também que eu tenho dúvida, assim, por exemplo, falando de soja, acho que todo produtor tem em mente, assim, uma soja tolerante ao déficit hídrico, uma soja que tem um sistema radicular agressivo, uma soja com um ciclo um pouco mais alongado. Então, o produtor ele tem um tipo de soja, um tipo de planta na cabeça. Nós, normalmente, a gente chama isso de ideótipo, né? Ou seja, a ideia de planta de soja é ideal para a condição de estresse hídrico. Na sua opinião, professor, sua experiência, qual que seria o ideótipo de soja ideal para essa condição que a gente vai enfrentar de agora em diante de forma cada vez mais frequente? Isso. Inclusive, eu tenho um programa aqui de contato com os produtores. Amigos, né? Igual você e muitos outros que você sabe, dos nossos colegas. Eles sempre me perguntam e tentam confirmar. Cultivares de crescimento determinado ou semideterminado com cultivar de tipo de crescimento indeterminado. Existe diferença na tolerância ao estresse hídrico? Bom, a minha resposta é a seguinte: quem é que está querendo ouvir? Quanto é que vocês querem saber? Não é isso? A resposta depende do ouvinte. Porque eu sou uma pessoa de cabeça ampla. Se nós falarmos assim, a curto prazo, imediatista, facilidade de resposta, eu concordo com 90% das pessoas que vêm contactando comigo dizendo o seguinte, que as variedades do tipo de crescimento indeterminado são mais tolerantes ao estresse hídrico. Sim, Eu concordo. Porque ele argumenta o seguinte, né? Quem está justificando assim, que o período de florescimento de uma soja indeterminada, estou dando uma ênfase no indeterminado, ela começa a florescer com 25, 30 dias, ela está baixinha aqui, eu vou mostrar aqui, baixinha, né? E vai continuando, crescendo, florescendo por mais 20, 25, 30 dias, diferenciando nós a cada 3,5 a 5 dias, e vai dar quanto? Mais 10 nós? Consequentemente, durante esse período, se tivesse um estresse hídrico, ela vai tolerar mais. Concorda? Isso aí é para uma pessoa ser imediatista, né? Que não tem assim, vontade de desenvolver um programa de melhoramento, trabalhar com o pessoal da nutrição, o pessoal da fisiologia, bioquímica, igual eu sou muito curioso. Mas veja bem, o que acontece então com a soja determinada ou determinada ou semi-determinada? Diferente. Ela produz uma massa, até vou mostrar uma massa seca de fotossíntese, né? Começa a florescer e transloca. Sim. Então, se tem o estresse hídrico, o que acontece?
essas flores abortam e não produzem. Tá certo? Essa é a base filosófica, teórica e prática. Mas se vocês perguntarem, mas ô Tunel, é só isso? Aí eu diria assim, bom, é só isso porque realmente isso acontece. Então eu concordo. Agora eu vou mudar um pouquinho o pensamento. Será que todas as variedades de soja, o estresse hídrico, depende do tipo de crescimento? Vou fazer o sinal aqui, ó. De jeito nenhum. E eu que sou geneticista, não. Onde é que está o fato, ou o gene, ou a condição física, biológica, genética, em que faz que uma soja fique mais ou menos tolerante à falta de água? Aí que vem a outra teoria nossa, que seria o seguinte: quando ocorre a falta de água, reduz o metabolismo da planta, reduz a fotossíntese. Ela tende a entrar num fato, eu estou resumindo por causa do nosso tempo, tá, Francisco? Não, a gente Tende a reduzir a está fotossíntese. só tá O que tranquilo. acontece? A maioria das variedades produzem o chamado oxidação, produto oxidativo. O que seria isso? Seria um produto que a planta desenvolve, que é tóxica à planta. Então, seria radicais livres na planta, como acontece no ser humano. Então, veja bem, se a soja que você está trabalhando é muito sensível e libera esse radical oxidativo, essa planta é altamente sensível à falta de água. Isso. Aí será, doutor Francisco, que todas as variedades são iguais? Vou fazer um sinal aqui, ó. Eu sou melhorista. Claro que não. Tem um conjunto de ancestral semelhante e tem um conjunto de ancestral totalmente distinto. Então, se nós introduzirmos genes nessa soja indiferente, determinado ou semi, ou determinado, um gene capaz de controlar esse processo oxidativo que vai liberar radicais livres, a planta entra, entre aspas, no tipo de dormência, mas quando volta a chover, ela recupera. Isso está provado, doutor Francisco, cientificamente, e vou te falar mais, e já está pronta para ser entregue no mercado. E veja Sério? bem, tem ainda. Como nós... A gente vê essa planta no mercado, tá? Ela não está hoje no mercado, na minha opinião, porque ainda a grande expansão da soja e o volume de negócio produzido ainda está sendo suficiente para abastecer o mercado mundial. Não há pressa, tá certo? Mesmo porque se nós aumentarmos na velocidade de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil hectares, como está acontecendo hoje, de 800 a 1,2 bilhões de hectares por ano de aumento da área produtiva, e se todo o universo, vamos falar bem, doutor Francisco, acontecer que choveu bem, isso, o produtor vai ter prejuízo, porque ele não tem armazenamento para ter esse volume de soja, não é? Por causa do nosso tempo, Francisco, se você tiver alguma consideração para fazer, ainda dá para fazer mais uma outra consideração, só mas por causa do tempo. Pergunta aqui. Me chamou bastante atenção, né? Nas últimas safras aí, a gente tem visto muitos fenômenos atípicos, digamos assim, fisiológicos em soja. A planta quebrando haste, abertura imatura de vagem, ou a planta, a vagem, antes mesmo de maturar, já está com um grão infectado com fungo. Uma das teorias, né, ou uma das possibilidades, ou das alternativas que a gente tem tentado buscar para poder explicar esses fenômenos, seria a entrada do germoplasma argentino, essa mistura do germoplasma argentino com o germoplasma brasileiro. Isso é uma teoria que a gente está desenvolvendo aqui, ou imaginou. Queria saber sua opinião a respeito disso. É o seguinte, ó, quando eu comecei a trabalhar com soja, em 1969, 68 eu formei, 69, nós lançamos algumas variedades de soja. O que aconteceu? Tinha problema de abertura precoce, mas após R768.
Antes de Hoje maturar está plenamente. acontecendo diferente. Ela vai aproximando do R6, abre, emite inclusive o sistema reticular na própria vagem. E antes do R7, antes da maturação. Bom, o que está acontecendo hoje? Durante o processo evolutivo da soja, nós preocupamos muito com duas coisas. Primeiro, que a semente não deteriorasse no armazenamento das condições tropicalizadas e da temperatura ambiente. Então, foi a primeira coisa. A segunda coisa que nós fizemos aqui é que, nesse melhoramento, a tolerância da soja, a fitotoxicidade do alumínio e outros produtos do solo, com menor teor de fósforo, potássio, cálcio, ainda sobrevivesse porque tinha água. Tá certo? Agora, o que aconteceu nos últimos tempos? Com a introdução de soja de outras regiões, em que, na média, ocorria e ocorre também flutuações climáticas, não é porque nos Estados Unidos chove mais, lá também tem problema, a Argentina também, entendeu? Mas a de grande diferença não é isso. A grande diferença é que a capacidade de retenção de água no solo de clima temperado, onde tem uma camada enorme de matéria orgânica, é outra. Então, eles não percebiam que lá nessas regiões ao sul, quando introduziram essa soja na soja tropicalizada, foi feito o cruzamento, não foi feita uma seleção prévia para essa abertura precoce, porque isso não existia. Não existia lá, então não se preocupou em E trazer. aqui tá, eu não sei se você lembra, eu te orientei há pouco tempo um pós-graduado com uma tese para estudar exatamente esse fenômeno de abertura precoce. E ele defendeu a tese com um brilhantismo fantástico. E o que vai acontecer com algumas variedades este ano no Brasil. Por quê? Porque a soja veio com devagar, mas veio crescendo e formou vagem. Aí veio a falta de água. A vagem cresceu, mas o grão não. Só que a vagem não cresceu o suficiente do tamanho normal que teria crescido se a quantidade de água fosse normal. O que acontece quando começa a chover? Há uma translocação rápida do fotossimilado da folha para o grão, é fonte, é folha, drena o grão, e o grão cresce muito rápido, em pouco tempo, porque ela tem que sobreviver. É uma teoria correta, ela tem que sobreviver, senão a espécie desaparece. Aí, a vagem que estava já formada parou a divisão celular e não cresce mais. Como o grão aumenta rápido, ela rompe. E como a vagem, o grão rompe, há um desequilíbrio de hormônios na planta da soja, de tal forma que quebra a dormência. Ao quebrar a dormência da semente, ela começa a emergir. Eu vejo dentro da vagem R6 com a raiz lá para fora e querendo emitir até o cotilédone. É coisa mais fantástica. Eu nunca tinha visto no mundo, nem tinha literatura. Aí nós provamos com a tese de pós-graduação essa minha teoria. Não era minha teoria, né? Eu não sabia. Você sabe que eu túnel sediamo, quem está falando aí para vocês, né? O povo, quem não me conhece. Eu não sei nada. Eu estou apenas aprendendo todo dia com vocês. Daí, então, nós criamos esse programa de bater um papo com os colegas, amigos, né? Para poder trocar ideia. Tá certo, doutor Francisco? E hoje eu estou aprendendo muito sobre a sua região. Temos uma pergunta aqui no chat. O Bruno José Crispim, ele afirma que é produtor no Tocantins e 95% da área dele é composta de cascalho. Ele gostaria de saber se existe alguma instituição para o público ou privada que está desenvolvendo um programa de melhoramento de soja específico para esse tipo de situação. Que eu saiba, não. Que eu saiba, nenhum. Apenas testam também nesses solos. Então você tocou no assunto. Você tocou no assunto extremamente interessante.
Se tivesse uma instituição interessada, eu, você, Francisco, e meus colegas, eu tenho amigos em todos os estados, nós podemos investir a curto prazo em selecionar a variedade para esse tipo de solo. Em 3, 4, 5 anos nós temos aí uma... Porque nós vamos associar genética, fisiológica, bioquímica, interação planta, bactéria. Hoje, por exemplo, tem o Azospirillum, que é quase ninguém usa, e é conhecido há mais de 5 anos. Então, Azospirillum, fixação biológica, mais interação com outros organismos, a soja. E conhecemos muito bem hoje como que nós vamos melhorar o solo tropical a curto prazo. Então, nós podemos, sim, tranquilamente, em questão de pouco tempo, resolver muito e contribuir muito para a produção da soja do Brasil. Só que eu não conheço nenhuma instituição especialmente voltada para esse assunto. Eu estou à disposição para trabalhar. Então, professor, com relação a essa melhoria, né, porque a nossa conversa aqui girou em torno aqui de 2 aspectos fundamentais. É você encaixar o melhor material e dar condição para que esse material se desenvolva de forma satisfatória, que é manejar o solo. O desafio que eu vejo aqui, e aí tomando como campo de visão a região que eu conheço, que é Tocantins, sul do Maranhão, oeste do Piauí e o norte do estado do Maranhão. São regiões muito diferentes, por mais que encontrem-se na mesma região de produção, que é o Mato Piba, por exemplo. Em Balsas, por exemplo, chove aí em anos bons 1.300, 1.200 milímetros, distribuídos aí de novembro a mais ou menos até abril, março ali. Só que se a gente for lá para o norte do estado, por exemplo, chove 2.000 milímetros, isso num período de tempo muito mais curto. Então aqui, por exemplo, é possível fazer safrinha e produzir uma planta de cobertura, colocar uma braquiária, por exemplo. Na parte mais norte do estado fica um pouco mais difícil. O pessoal costuma plantar um pouco de milheto antes da semeadura da soja, para poder fazer uma cobertura. O que falta ainda, o que acredito que ainda está carente, são pesquisas básicas voltadas para os fundamentos de manejo, e assim se desenvolver um manejo mais específico para cada condição local, uma vez que são locais com condições edafoclimáticas totalmente diferentes. Aí seria um manejo específico para cada local. O que muitos produtores fazem aqui é planta a soja, planta o milho, depois, se sobrar chuva, planta o milheto. Às vezes não sobra, ele fica sem planta de cobertura. Ou então ele destina lá 1/3 da área dele para fazer soja e braquiária. Só 1/3. Os outros 2/3 ficam sem planta de cobertura. E aí, a ausência dessa planta de cobertura causa muitos problemas, principalmente uma safra como essa que a gente está hoje, que a gente está sofrendo com o El Niño. Então, a gente, por exemplo, cabe aí à universidade, cabe ao setor público, ao setor privado, desenvolver técnica e convencer o produtor, em função da especificidade da área de produção dele, a poder alocar de forma mais eficiente a produção, de forma a poder encaixar uma planta de cobertura. É claro, né, que isso é pesquisa para o futuro, a tecnologia está aí, só tem que ser ajustada para poder casar. Concordo perfeitamente. Eu tenho um ditado que diz o seguinte: se eu faço a mesma coisa todos os dias, de acordo com a recomendação, eu vou estar na média. Então, se eu quero mudar, eu tenho que fazer diferente. E você tem toda a razão. Criar tecnologia hoje, com essa quantidade de doutores que nós temos, doutor Francisco, é rápido. 2, 3 anos, nós mudamos todo o sistema produtivo da soja do Brasil. A gente está com um estudo aqui, a gente fez uma contabilidade. Ó. Planta, uma área sem cobertura, para a temperatura do solo, área sem cobertura. Temperatura do solo, quando o solo não está coberto, é 15 graus superior a quando o solo está coberto. Então, solo nu, 15 graus mais quente. Aí você pega solo mais quente, ele transpira mais rápido. Você pegar um ciclo aí de 100 dias,
Em média, vai perder ali 150 milímetros. 150 milímetros são 150 litros de água por metro quadrado que o solo vai perder por não estar coberto. Olha, são 2 chuvas de 75 milímetros, é muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Além de tudo, ainda a bactéria fixadora de nitrogênio, ela não consegue transformar o N2 em NH3, NH4, não é isso? Ainda tem isso aí. Pois é, pode colocar inoculante tanto que for, não vai dar. Certo. Doutor Francisco, vou, assim, se tiver alguma pergunta, porque logo nós temos que encerrar, de vez em quando eu olho embaixo aqui por causa do relógio. Eu estou acompanhando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, porque nós vamos ter que encerrar daqui um pouquinho. Não, pessoal, acho que as perguntas aqui, eu acho que o pessoal já fez, professor. Então tá bom. Viu, doutor Francisco e todos que estão assistindo, esse encontro com o doutor Francisco para soja em solos com estresse hídrico é apenas um começo. Já conversamos, doutor Francisco, futuramente nós vamos entrar em mais detalhes. E eu conto com a sua presença, doutor Francisco, e também com todos os ouvintes. Gostaria de agradecer, estamos à disposição para trabalharmos em conjunto. E eu aprendi muito com todos. Eu não aprendi sozinho, ninguém é nada, desculpa a expressão, ninguém é nada sozinho, ele é apenas nada, um só. Então, quanto mais pessoas, quanto mais conhecimento, quanto mais troca de ideia, mais nós vamos produzir soja. Então, muito obrigado a todos. Doutor Francisco, se quiser falar alguma coisa. Agradeço a oportunidade. E eu fico muito feliz de ter tido essa conversa com o senhor, depois de alguns anos, né, sem essa oportunidade, a gente trocar ideia, sem saudade, assim, a época de tomando cafezinho, trocando ideia do que está acontecendo. Isso é muito bom. E enriquece, né, o raciocínio da gente, as ideias que a gente pode ter para confirmar se estão erradas, se estão corretas. Então, isso é uma satisfação. Agradecer também às pessoas que nos acompanharam aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção, pessoal. Professor Tuneu. Então, até a próxima, então. E bom trabalho para todo mundo aí. Obrigado, hein? Ok. Até mais, pessoal. Grande abraço. Obrigado.